uns que dizem que o povo da congregação não tem amor. Coitado deles, não sabe de nada. A nossa diferença é que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Ninguém entrega marmita tirando foto, expondo, mostrando o que está fazendo. Não precisa. Reconhecimento só vem de um lugar, da glória de Deus. Nós entregamos marmitex dentro da Cracolândia de São Paulo. Um lugar muito difícil, onde as cores não têm brilho, as pessoas não têm cor. É um lugar, irmãos, onde a dignidade é ausente, onde as pessoas perdem a sanidade, caráter, dignidade, vivem em prol de uma doença, aleluia, entregados ao álcool e à droga. Mas por trás de todos aqueles que vivem ali dentro, tem uma igreja que sente falta de um músico, tem uma igreja que sente falta de uma irmã de um lado, tem uma família que ora, tem uma vozinha que ora. Quando começamos esse trabalho, nossa missão era levar comida e fazer cumprir a palavra. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Tive nu e me vestiste. Mas quando nós encontramos a quantidade de irmãos nossos acorrentados e presos no vício, o nosso objetivo mudou não somente de levar comida, mas para resgatar as almas que estão acorrentadas na mão do adversário. E eu louvo a Deus, irmãos, que nesse dia, fazendo as marmitas, Deus muito abençoou. E quando terminamos ali a montagem, os carros já estavam carregados, as vans carregadas. Eu louvo a Deus. Chegou um ancião do nosso setor, muito amigo nosso, e foi fazer a oração para nós sairmos para a rua. E na oração, tomado por Deus, ele anunciou dessa forma: quem vai para a Cracolândia, dobra a comunhão. Tem alguém lá que precisa se alimentar, mas não é só na carne, é na alma também. E nesse momento, Deus envia um anjo da sua glória. E esse anjo está trazendo um tempero diferente na sua mão. Tempero do amor, da fé e do poder. Agora ele abre a marmita e derrama um pouquinho desse tempero em cada marmitex dessa. Quem comer dessa comida vai alimentar a carne e a alma também. Eu louvo a Deus, irmão, que ali nos firmamos. Aleluia, nos colocamos a caminho da Cracolândia, naquele lugar tenebroso. Ao entrar ali dentro, pedindo autorização aos governantes, aos polícias militares que ali estavam. Entramos com os carros, estávamos a 70 pessoas mais ou menos. Bastante mocidade, irmãos. Eu gosto de levar a mocidade, meus auxiliares estão aqui junto de nós, sempre está lá, porque eles veem a realidade da vida, vê o que realmente a vida oferece para aqueles que não procuram Deus e olham para o outro lado, que procura as má companhia, aleluia, que desobedece a mãe, o pai. Esse é o futuro. Mas eu louvo a Deus que nesse dia estávamos ali reunidos e começamos a fazer as entregas, feita uma fila indiana bastante comprida dos moradores que ali residem. E eles vêm, pegam uma marmitex, uma garrafinha de água, uma laranja, uma banana que Deus prepara, tudo fruto de doação. Eu louvo a Deus, irmãos, que eu estava do lado direito da fila. Deus prepara de levar uns músicos também, mas toca baixinho, as irmãs já com véu na cabeça, a coisa mais linda, no meio das trevas, da escuridão, coloca um brilho de paz e de luz naquele lugar. Eu louvo a Deus que enquanto os músicos tocavam e nós cantávamos, eu louvo a Deus que chegou uma moça por fora da fila e sentou bem do ladinho dos músicos, e ela chorava bastante, chorava de soluçar, e eu olhei, me chamou a atenção aquele choro, e eu saí de onde eu estava e fui sentar do lado dela, e quando eu sentei do lado dela, eu falei: boa noite, como é o seu nome? Ela bastante suja, mal cheirosa, roupa maltrapilha, toda bagunçada, irmão, sujo, cabelo bagunçado, bem desornada. Ela olhou para mim e falou: boa noite, o meu nome é Márcia. Eu falei: ô Márcia, tô vendo que você tá chorando bastante, você tá com fome, aconteceu alguma coisa? Ela falou: irmão, eu tô com fome, mas não tô chorando por causa disso, não. Eu falei: você tá chorando por quê, Márcia? Ela falou: eu tô chorando porque vendo esses músicos tocar, essa mocidade cantar. Eu tô lembrando na época da minha mocidade. Eu falei: da sua mocidade, Márcia? Ela falou: é, irmão. Eu falei: você conhece a graça? Ela falou: conheço, eu nasci correndo nos átrios da igreja, meu pai e minha mãe são porteiro e atendente até o dia de hoje. Aleluia, ainda criança, fui auxiliar de jovem, organista na casa do Senhor, casei dentro do preceito da fé. Deus me deu um esposo, mas um dia o espírito da separação e da contenda entrou dentro da minha casa. Não se entendia mais com meu esposo, e um dia ele levantou a mão para me agredir em uma das brigas que nós tivemos. Eu não aceitei aquela agressão e saí da minha casa. Quando eu estava na rua, eu encontrei uma mulher que dizia ser a minha amiga. Olha, irmão, devemos tomar muito cuidado com essa amizade. Aleluia, muito cuidado com aquele que diz ser nosso amigo, o nosso único amigo. Ele não dorme, não tosqueneja, e ele já passeia entre nós nessa noite. Eu agradeço a Deus. Ela falou para mim, eu contei a minha história para essa amiga. Ela simplesmente, depois de me ouvir, abriu sua bolsa, tirou um entorpecente, um isqueiro e falou: essa é a melhor anestesia que você pode usar. Ela é natural. Toda vez que você brigar com seu marido, você usa. Quando você estiver triste, você usa. Quando você estiver muito alegre, você usa. E ela falou para mim: irmão, eu experimentei a pedra de crack e até o dia de hoje eu não consegui mais largar. Eu perdi a graça, perdi meus pais, perdi minha família, não tenho mais nada. Vivo dentro desse lugar que denomina-se o inferno. Aleluia, nem minha própria vida eu consigo tirar. Perdi a alegria de tudo e vivo aqui já há mais de 2 anos. Não sei mais o que faço da minha vida, mas uma coisa eu tenho certeza. Ela me disse: Deus não existe. Se Deus existisse, ele não tinha deixado eu chegar no fundo do poço e já tinha me tirado dessa terra, mas ele esperou eu chegar aqui. Aleluia, porque ele não me tirou antes, irmão. Ela falava isso para mim e eu falei: Márcia, vamos fazer assim, eu vou procurar dentre os meus amigos uma clínica de recuperação
nós vamos se internar, vamos buscar a tua família, teu ministério, vamos orar a Deus, Deus vai fazer uma obra, Márcia, vamos sair desse lugar. Ela falou, irmão, não quero saber de nada disso, Deus não existe, se você me deixar aqui só escutando esse hino, para mim já está de bom tamanho, não precisa de mais nada. Eu falei, então tá bom, Márcia, mas então nós conhecemos um Deus diferente, porque o Deus que eu conheço é o Deus do amor, é o Deus do resgate, é o Deus que não coloca ninguém para fora, mas traz de fora e coloca aqui para dentro, é o Deus que não impõe ninguém, é Deus que abraça, que ama, é o Deus do amor. Ela falou, irmão, não quero saber de Deus, me deixa aqui ouvindo os hinos, tá bom. Eu falei, então tá bom, como você quiser, mas você falou que é organista, né? Sim. Eu falei, Márcia, vamos fazer assim? Chama o hino, nós vamos cantar esse hino para você. Ela falou, tá bom, eu não lembro o número, mas pode ser aquele que diz assim, as riquezas da terra não te peço, Senhor, pois o ouro e a prata têm pequeno valor. Eu falei, perfeito, eu chamei os músicos, chamei a mocidade, os irmãos, falei, vamos cantar o hino aqui para essa nossa irmã. Irmão, se juntou ali em meia roda, os músicos, a mocidade, no meio daquele lugar feio, sujo. Eu louvo a Deus que começamos a cantar e louvar a Deus nesse hino. Primeiro verso conseguimos cantar, no segundo um pranto de choro foi tomando todos que ali estavam. Quando chegou no terceiro verso, quem tinha glória dava glória, quem tinha promessa, Deus foi visitando. A glória de Deus entrou dentro da Cracolândia de São Paulo. Eu louvo a Deus, irmão, que ali quando terminou o hino, eu falei, Márcia, tá bom assim pra você? Ela falou, tá bom, irmão. Eu falei, então você fica firme, eu vou pegar uma marmita ali, tá bom, tá bom. Me levantei da guia, fui até a van. Quando eu estava chegando na van, eu lembrei da oração que o ancião tinha feito antes de nós sair. Tem um anjo descendo da glória de Deus, alguém vai comer dessa comida, vai alimentar a carne, a alma também. Eu louvo a Deus que eu peguei a marmitex, voltei, falei, Márcia, come essa comida em nome do Senhor Jesus. Os músicos tocavam, somos joias preciosas da coroa do Senhor, a glória de Deus estava junto de nós. Anda, Márcia abriu a sacola, abriu a marmita, tirou a tampa, a primeira colher que ela colocou na boca, ela jogou a marmita de lado. Deus batizou a Márcia com a promessa do Espírito Santo. A glória de Deus invadiu a Cracolândia, e é o mesmo Deus que está aqui entre nós nessa noite. É o Deus do impossível, é o Deus do amor, é o Deus que resgata, é o Deus que não coloca ninguém para fora. Eu louvo a Deus que quando ela terminou de manifestar, ela falou para mim, irmão, eu ainda tenho chance de ir para uma clínica. Tem. A Márcia saiu da Cracolândia, fez tratamento em Guarulhos, voltou para sua cidade, o nome de Deus está sendo glorificado. Eu cheguei um dia em casa de uma visita, estava orando, e já era uma madrugada, um pouco horário avançado. Eu comecei a agradecer a Deus por tudo. Falei, graças te dou, Senhor. Cheguei dentro de casa, encontrei minha família tudo em paz, minha esposa e meus filhos repousando. Comecei a agradecer, mas ao mesmo tempo entrou dentro de mim um sentimento. Comecei a orar e dizer, Senhor, mas quanta casa que nessa hora está chorando pela enfermidade. Algum pai, alguma mãe sofrendo com o filho nos vícios das drogas, estão orando. Outros a casa visitada de contenda. É o pai contra o filho contra o pai, os casais se separando. Senhor, tenha misericórdia. Onde tiver algum ser, algum filho teu clamando, faz uma obra. E nesse momento eu me prontifico diante de ti, Senhor. Se tu achar graça e querer me revelar uma casa, o número de algum telefone, o que seja, para me ligar, saudar com a paz de Deus, ou eu ir lá agora mesmo saudar essa família, eu vou. Me mostra, Senhor. E comecei a clamar e glorificar. Mas o Senhor não me revelou nada, não me mostrou nada. E de repente eu falei, Senhor, me perdoa a minha ousadia, mas eu desejo de te servir, eu desejo de lembrar do próximo, poder ajudar quem está numa necessidade. Mas eu vou me repousar se tu achar graça então. Eu já vi muitas obras sendo contadas assim. Então manda pelo menos o meu espírito saudar alguma casa com a paz de Deus, alguma família. Eu glorifico o teu nome. Encerrei a oração. Era quase umas 4 horas da manhã. Me deitei. Quando foi 8 horas da manhã, um cooperador da região me ligou. Quando eu atendi, falei, a paz de Deus, meu irmão. Falei, amém. O que você veio fazer na minha casa por volta das 4 horas da manhã? Falei, não, irmão, 4 horas da manhã eu estava orando para mim me deitar. Ele falou, deixa eu te contar o que Deus fez nessa madrugada dentro da minha casa. Há uma semana que nós não dormimos. A minha filha caçula foi acometida de uma enfermidade. Levamos no facultativo. Os médicos fizeram todos os exames, não encontraram nada. Mas a menina só chora de dor. E nós não sabemos mais o que fazer. E já vem fazendo 5, 6 dias em noites em claro. E quando foi nessa madrugada eu não aguentava mais de canseira, porque não dormia à noite trabalhando o dia inteiro. E quando foi nessa madrugada, essa enfermidade pegou minha filha. E chegou um ponto que a menina começou a roxear nos braços da minha esposa. E ela começou a perceber que a menina começou a desfalecer. Ela gritou e me chamou, falou, vamos depressa levar a nossa filha, ela está morrendo, irmãos. Eu estava tão cansado, ele disse, que eu só falei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Nem ouvi direito, dei as costas e continuei dormindo. E a minha esposa percebeu a canseira que eu estava das noites em claro junto com ela. Mas quando ela olhou na cabeceira da cama, ela viu o véu dela, ela juntou o véu, ela colocou sobre a sua cabeça e começou a clamar o sangue do Senhor Jesus. E falou, Senhor, eu não posso perder a minha filha, tem misericórdia. Eu não posso ver ela morrer nos meus braços. Irmão, de repente ela ouviu um barulho que dava da cozinha
para dentro do quarto. E quando de repente, entre a divisória do batente da porta, da cozinha para dentro do quarto, o irmão entrou dentro da nossa casa. Ela olhou e falou assim: irmão Alcir, como que o irmão entrou aqui? O irmão olhou para ele e disse: fique em paz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, enfermidade, deixa essa criança agora no nome do Senhor Jesus. Aquela criança voltou, Deus libertou ela por completo, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Para quem crê vai ver a glória de Deus. Você está aqui, mas tem uma necessidade onde a tua mão não alcança, onde a tua mente não pode trabalhar. Mas se você crê uma obra, ela chama outra obra. O meu Espírito que me visita para contra essa obra vai visitar alguém, vai fazer um milagre agora. Se você crê, dá a glória da tua libertação. A libertação acabou de chegar. Glória a Jesus. Na reunião de jovens, vocês chegam e contam pra nós, tá bom? Assim eu disse: tá bom, mamãe. Eu dou graças ao Senhor que naquele dia eu cheguei e disse: mamãe, ela perguntou qual foi a palavra. Eu disse: Deus disse que guarda as crianças. Eu dou graças ao Senhor é que no dia seguinte, irmãos, Deus preparava sempre na semana. Eu ia na casa do irmão Diácono, ela sempre queria, a esposa dele queria minha companhia, e eu sempre estava ali com ela. Eu dou graças a Deus que quando saí, ela me deu algumas coisas de alimento para eu levar para minha casa. E ela disse: olha, filha, não esquece de uma coisa, Deus guarda as crianças. Eu dou graças a Deus é que naquele momento eu falei: irmã Maria, vamos fazer um Pai Nosso rapidinho? Ela disse: vamos. Eu dou graças ao Senhor que quando nós orávamos, ela dizia: Senhor, eu não estava na reunião de jovens, mas alguém me disse que na palavra tu dizia que Deus guarda as crianças. Senhor, por onde essa menina passar, guarda ela na terra. Eu dou graças a Deus, irmãos, que quando acabei de sair da casa dela, eu tinha que passar por um trajeto, é que do lado direito pelo qual eu passava tinha só mato, muito capim. Eu dou graças ao Senhor que foi na cidade de Minas Gerais. Eu agradeço a Deus, por quando eu estava indo embora, que eu virei para entrar naquele lugar, veio um homem dentro de uma perua. Tinha um homem muito forte, bem moreno, e tinha o que estava candidato a prefeito daquela cidade. Ele olhou para mim, tirou um chocolate da bolsa e disse: menina, você não quer esse chocolate? Eu disse: não. Ele disse: por que você não quer? Você deve estar com fome. Eu disse: não, não estou com fome. Ele disse: olha só, menina, eu tenho esse lanche aqui também. Eu disse: eu não quero. Ele disse: por que você não aceita nada? Qualquer criança aceita o chocolate. Eu disse: não, meu Deus me ensinou a não aceitar de qualquer pessoa. Eu dou graças a Deus que naquele momento ele foi me seguindo, ele encostou a perua e deu sinal pronto e disse: não perca tempo, pega ela. Naquele momento veio a cair os alimentos da minha mão, eu olhei para ele e o meu olho começou a encher de lágrimas. Eu agradeço a Deus é que ele pegou no meu braço e foi entrando no meio daquele mato, irmãos. Eu agradeço ao Senhor é que o meu coração puxava muito forte, mas naquele momento eu olhei para aqueles homens e disse: Deus guarda as crianças. Eu dou graças ao Senhor. E quando eu falei aquilo, ele disse: cala a boca. Eu disse: meu Deus, me manda calar, mas você não. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquele momento eles veio pegar um pedaço de nem lembro o que foi, e colocou na minha boca e começou a encher e disse: você vai ver quem é que teu Deus guarda. Eu agradeço a Deus é que eu comecei a lembrar, e dentro do meu coração eu dizia: Senhor, a minha mamãe não sabe onde eu estou agora, porque eu já saí da casa da irmã Maria, mas tu prometeu que eu ia me guardar, Senhor, e guarda agora. Eu agradeço a Deus que quando eu disse assim, vem entrando dois policiais dentro daquele mato e falou para aquele homem: tira a baixa do arma agora. Eu agradeço a Deus é que eles começaram a olhar um pro outro e disse: como vocês sabem que eu tô aqui? Ele disse: eu não tenho satisfação para te dar, mas olha, menina, Deus guarda as crianças, Senhor. Sai daqui do vento, vai nos braços da tua mãe, porque eu desci do céu para te guardar. É que quando eu vi as costas saímos, que eu olhei para trás, não tinha nenhum policial dos anos de Deus, desceu para me guardar. Teve uma reunião da mocidade domingo aqui em Sinop, que eu nunca vi uma reunião da mocidade que nem aquela lá. E eu acho que nunca mais eu vou ver também. Eu acho que foi a última. Deus transladou a mocidade. Deus batizou mais de 100 com a promessa. Foi uma glória. Tinha um irmãozinho de Alta Floresta que estava na reunião da mocidade. Esse irmãozinho estava paralítico numa cadeira de roda. Quando chegou no final da reunião da mocidade, tem uns 16 anos. Era paralítico da cintura para baixo, não mexia nada. Né? Esse menino deu um salto nessa cadeira de roda, empurrou essa cadeira de roda para um canto e saiu correndo no meio dos corredores da igreja. Deus selou ele com a promessa, filha. Ele subiu em cima do púlpito, Deus tomou ele numa linguagem em cima do púlpito. Aí Deus foi tomando a mocidade todinha, filha. O ancião, eu vou mandar uma obra que ele contou, sabe, ele falou assim que ele gosta de orar e jejuar. Aí ele começou a jejuar na casa dele, conversou com a esposa dele, que ia dormir separado dela uns dias, que ele precisava de sentir o Senhor. Aí ele começou a orar e jejuar, aí com 3 dias que ele estava jejuando, 1h30 da manhã, o Senhor apareceu para ele e o Senhor falou para ele bem assim: Valmir, ele despertou assim, acordou, aí o Senhor falou para ele bem assim: Valmir, eu preciso te mostrar alguma coisa. Aí ele falou bem assim: mas Senhor, eu sou carne, Senhor, eu não vou aguentar. O Senhor falou assim: mas Valmir, eu preciso te mostrar alguma coisa. Aí falou assim: venha. Quando falou assim, venha, né? Diz que ele já estava já no meio de um campo assim, aberto, assim, e de repente a terra abriu. E quando a terra abriu, saiu de dentro da terra, né? Uma carroça muito grande, com um burro, sabe? E em cima do burro, o diabo, né? Em cima do burro. Tudo cheio de brinco, de corrente, né? Camisa regata, sabe? Brinco na orelha, brinco no queixo, na língua, né? Sabe? A coisa mais horrível do mundo. E diz que o burro também era um demônio também. Aí diz que o diabo falou pra ele bem assim: Valmir, então você que é o ancião Valmir. Aí ele falou assim: sim, sou eu. Ele falou: Valmir, você é um homem sabido, Valmir, você é um homem sábio, você era para ser muito rico, você era para ser rico na terra.
Mas você, Valmir, você não tem nada. Porque tudo que você possui, eu coloco na minha mão. Você sabe por que eu ponho a minha mão, Valmir? Porque você toca nas minhas mercadorias. Eu coloco as minhas mercadorias na mocidade, dentro da igreja, Valmir, e você vai e tira. Eu estou cansado de colocar minhas mercadorias e você ir e tirar. Nós temos ódio de você, nós não gostamos de você. Por isso que tudo que você faz na terra, nada dá certo. Porque em você, Valmir, nós não podemos tocar. Mas nas tuas coisas nós podemos tocar. Desse jeito, né? Aí ele falou bem assim, mas Valmir, eu quero fazer uma proposta hoje para você. Hoje eu faço uma proposta para você. Você não toque nada que é meu mais. Olha aqui minhas coisas, Valmir. Diz que puxou, né, um pano de cima daquele carroção e disse que o burro, né, batia as patas no chão, assim, saia fumaça das ventas dele, assim, sabe? Aí diz que quando o Valmir chegou, né, que eu dentro do carroção, né, diz que a beirada dos carroção tava tudo cheio de fechinho de cabelo, de irmã que corta as pontas do cabelo. Aí ele falou assim, esses cabelos aqui são tudo das irmãs, das moças, das organistas. É as pontas do cabelo delas. Estão tudo amarradinho aqui, ó. Aí Ioiô, né, diz que, né, roupa transparente, roupa curta, né, batão, correntinha, cerveja, né, tudo quanto era tipo de bebida alcoólica tinha dentro do carroção. Um negócio de jogo, né, sabe? Diz que estava repleto de tudo quanto é que você veja hoje dentro da igreja, de correntinha, anel, pulseira, roupa transparente, roupa apertada, camisa regata, short. O carroção estava cheio. Aí disse que ele falou bem assim, Valmir, quero fazer uma proposta hoje para você. Ó, você não rela mais nas minhas coisas, você não toca mais nas minhas mercadorias, você não vai pregar mais sobre isso aqui. E eu não toco nada mais que é seu. Você vai ver que amanhã, quando o dia amanhecer, as coisas vão começar a encaminhar para você. Tudo vai dar certo para você. Mas você não toca mais nas minhas coisas. Pensa aí. Diz que afastou um pouquinho assim. Aí diz que Deus, né, visitou ele e Deus falou dentro do coração dele bem assim, Valmir, meu servo, se você queria aceitar a proposta do diabo, eu te entendo. Você já sofreu muito e eu entendo você. Eu não vou tirar o dom de você. Você vai continuar com o mesmo dom e vai continuar no ministério da minha obra. Pensa aí, Valmir. O que você decidir, eu estou junto com você. Deus falando para ele, dentro do coração dele. Aí disse que ele falou bem assim, Satanás, quando eu tinha 7 anos de idade, eu decidi dentro do meu coração a pregar a doutrina e a servir o meu grande Deus. Você pode tocar onde você querer tocar. Eu nunca vou deixar de pregar a doutrina e de levar o povo para o céu. Aí disse que o demônio, né, disse que ficou brabo, pulou em cima daquele carroção e tocou o burro e falou assim, Valmir, eu não vou te deixar em paz. Eu vou te destruir tudo o que você conseguir. Santo Deus, né? Você precisa ver ele contando, né? Aí ele falou assim, mocidade, você quer trocar hoje aqui, nessa reunião da mocidade, o dom de Deus pela tua correntinha, pelo teu anel, pelo batão, vai tirando, vai arrancando. Aí eles foram arrancando, né? Correntinha, anel, pulseira, foi jogando. E Deus foi selando a mocidade com a promessa. E Deus batizou mais de 100 com a promessa. O irmãozinho aleijadinho pulou da cadeira de roda, já correu lá pra frente, falando em língua, pregando. Pensa numa festa, filha, pensa numa festa. Aí ele falou assim, mocidade, quando eu saí de Minas Gerais pra mim vir pra cá, pra reunião da mocidade, o meu filho foi dar partida na minha estradinha, deu um estralo, estourou o motor da estradinha. Ele foi no caminhão, pegou o caminhão para poder sair e estourou o diferencial do caminhão. Eu falei, filho, não mexe com mais nada não pega mais nada, vamos para nossa missão, nós já sabemos o que é isso aí. Quando nós chegamos aqui em Sinop, mocidade, que nós fomos para nós descer, o inimigo não queria deixar o avião descer, o avião não conseguia pousar na pista, ele batia na pista e subia para cima, pulando de um lado para o outro, o povo gritando, e eu e meu filho na comunhão, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, não deixa o inimigo matar nós. Pensa numa festa. Na semana passada, o senhor me dá muita revelação com criança, mas vou tentar contar só umas duas aqui. E apareceu pra mim uma criança, eu tava dormindo. Apareceu pra mim uma criança. Tio, meu nome é Gael. Gael, nossa, que nome bonito. Quantos anos você tem? Eu tenho 9 meses. Uma criança de 9 meses, ela não fala. Fala, gente, não fala, né? Eu tenho uma netinha que ela tem 1 ano e 8 meses. Ela não fala direito, não é verdade? E ele disse, meu nome é Gael. Eu tenho 9 meses, tio. E eu sou Down. Down é uma pessoa que tem aquele símbolo de Down, né? E ele disse pra mim, eu sou Down. Só que a minha mãe não sabe que eu sou Down. Minha mãe não sabe. Quando ela souber, ela vai ficar muito triste. Meu pai também. Vai na minha casa orar pra mim, que se você orar pra mim, Deus vai me libertar. Aleluia. E eu disse para aquela criança, tá bom, como é que chama sua mãe? Minha mãe chama Genaína. Me dá o endereço da sua casa. E ele me deu o endereço da casa dele. Ele me deu o endereço, tudo, e ele disse, tio, leva pra mim fralda, eu não tenho fralda, leva pra mim roupinha, eu não tenho roupinha. Tio, a minha mãe, ela tinha um celular, e minha mãe tá desempregada, meu pai tá desempregado, e ela ia comprar fralda e leite pra mim. E ela pegou o celular e vendeu. Só que pegaram o celular dela e até hoje não pagaram a minha mãe, enrolaram a minha mãe. Eu fiquei sem fralda, sem leite e a minha mãe sem celular. Nós estamos com o aluguel 3 meses atrasado, tio. Vai na minha casa. Minha mãe chora muito. Eu disse, tá bom, então fala pra mim o endereço. E ele falou o endereço. Rua Bernardo Leitão Correia, número 304. Eu não sei escrever direito, eu não sei ler direito. Então eu me bati na cama. A minha esposa, meu preto, acorda. Eu falei, escreve aí. Rua Bernardo Leitão Correia, número 304. Gabriel, vocês estão crendo nisso aqui? Gabriel, 9 meses, Dal. A mãe chama Genaína e a minha esposa vai escrevendo tudo. Porque eu não sei escrever. E a minha esposa foi escrevendo. Nós temos que levar fralda, levar uma compra e levar o dinheiro para ele pagar o aluguel. E nós escrevemos quanto que era o aluguel? 500 e poucos. E fomos escrevendo tudo num papel. Minha esposa foi escrevendo. O dia clareou e nós fomos orando o Senhor, anunciando aos amigos. E arrumamos dinheiro para o aluguel, arrumamos uma compra, arrumamos enxoval, colocamos no GPS e partimos aquele endereço. Só na comunhão, Senhor Jesus, cobre nós com o teu sangue. E lá vai nós, santo é o Senhor.
E quando nós chegamos naquela rua, aleluia, chegamos no número 304. Você chegou no destino. Eu olhei 304, portão fechado, e eu fui lá e bati. Não saía ninguém, era 5h20 da tarde. Não saía ninguém. E eu, não saía ninguém. Cobre com teu sangue, Senhor. Não saía ninguém. Quando deu? E só que ele disse pra mim, tio, eu fico na creche. Mas a minha casa é muito embolorada. E tem vezes que eu vou pra creche, a professora manda eu embora pra casa, muito doentinho. Eu fico muito resfriado. Eu entro na creche 7h20 da manhã e saio 4h20 da tarde da creche. Tá bom? Tá bom. Nós chegou lá, era 5h20. Então eu pensei comigo. Falei pra minha esposa, às vezes a mãe foi buscar ele na creche e não chegou ainda. Passou numa farmácia ou passou em algum lugar. Vi uma amiga, tá conversando, vamos esperar. 5h20. 6h30 já tava morrendo de aflição dentro do carro. Não aguentei. Desci. Falei, não é possível. Tava muito frio. E fui no vizinho. Escuta, você conhece o Gael, que mora aqui? E perguntei, falei do nome da mãe dele, Janaína. O Gaelzinho, ele tem 9 meses. Não conheço, nunca vi. E conversei. Olha aí na frente, quem conhece esse povo que mora aí? Esse povo da frente, fulano de tal. Eu fui lá, você conhece? Não conheço, nunca vi. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Essa rua é muito grande, moço. Às vezes tem um número 304 por aí. Me deu um pouquinho de conforto. Tá bom, Deus que abençoe. 20:07. Saiu eu e a minha esposa e meu filho. Rodamos e não achava outro número 304. Voltamos lá, 7 horas. Voltamos naquele número. Batemos. Não, aqui não mora ninguém com esse nome. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Eu disse para minha esposa, Deus não erra. Deus não erra, minha esposa. Vamos ficar aqui. 7h15. Nós ali naquela aflição. O povo amigos orando pelaquela revelação. Quem ajudou nós esperando. E nós ali naquela aflição. E o diabo aqui. Você não vai achar. Não existe Gael. Não existe nada disso. Minha esposa não aguentou de tanta aflição. Saiu de dentro do carro. Eu disse para ela. Ela saiu, andou 500 metros. Quando ela andou 500 metros. Olha o que Deus faz. Ela gritou assim. Janaína. Aonde você estiver. No nome do Senhor Jesus. Apareça aqui, Janaína. Eu quando vi a aflição da minha esposa, eu disse, minha esposa, volte, vamos ficar junto com medo, lugar feio, terrível, volte aqui, fica aqui perto de mim. E ela veio e ficou perto de mim. Eu falei, Deus não erra, vamos ficar aqui. E quando nós estamos falando assim, passa uma mulher por trás do caminhão. E quando ela passou, eu disse, Janaína. Ela disse, sou eu. A mãe do Gael, sou eu. Ela, Manaia. Minha esposa virou e disse, o que você está fazendo aqui? Ela disse, não sei. Você morava aqui? Morava. E o que você está fazendo aqui? Você não mora mais aqui? Não moro mais aqui. Aleluia. Onde você mora? Contamos para ela, porque estávamos ali. Estou resumindo que Deus tinha mandado nós ali. Aleluia. E o Gael tinha contado para nós, mandou nós levar algumas coisas para ele. E a mulher começou a chorar. Leva nós na sua casa. Ela disse, leva, entra no carro. Ela entrou com nós no carro. Nós andou 3,5 km para chegar na casa daquela mulher. Quando chegamos lá, o Gaelzinho, aleluia. Eu disse, eu quero ver o Gael. Ela foi, pegou o Gael, ela veio aquele menininho. Aleluia. Vem aqui comigo, Gael. E ele veio. E eu peguei ele no colo. Gael, sabe o que eu vim fazer na sua casa? Eu vim aqui orar para você. A mulher começou a chorar, o marido, posso orar? Pode. Ajoelhamos, eu com o Gael no braço. E eu taquei a mão na cabeça dele, Gael, seja liberto em nome do Senhor Jesus. A glória de Deus tomou nós. A mulher contou para nós do celular, contou para nós da dívida, contou muita coisa. De onde você veio? Eu estou vindo do hospital. O marido chorava porque nós não acreditamos, aleluia, que isso está acontecendo com nós. E Deus me deu de orar, Senhor, ainda que esse povo não crê, mas nós viemos aqui porque tu mandou nós orar pelo Gael. Liberta o Gael. Levantamos da oração, uma glória muito grande e Deus está sendo glorificado. O Senhor falou para mim, meu servo, fala para ele chamar os filhos dele para orar. Quando o Senhor falou assim, eu não sabia se ele tinha filho ou não. Aí eu perguntei, falei, irmão, o irmão tem filhos? Quando eu falei assim, ele deu uma olhadinha para a esposa dele, como se disse, que eu vou falar agora, situação dos meus filhos, glória ao nome do Criador. Mas mesmo de cabeça baixa, ele balançou a cabeça e disse, sim, irmão. Nós temos 2 filhos, glória a Deus. Quando ele falou assim, nós que é crente, irmão, quer que todo mundo se salve, que todos orem. Aí naquela alegria eu virei para ele, falou, irmão, então chamará seus filhos para orar junto com a gente também. Glória ao nome do Criador. Naquela hora ele tornou a olhar para a esposa, tinha um corredor assim na casa, final do corredor uma porta fechada. Aquele servo de Deus não falou nada, de cabeça baixa ele saiu e foi até aquela porta que estava fechada, começou a bater na porta, chamar os 2 moços pelo nome, a porta não abriu, os moços não respondeu, o servo de Deus ficou pior do que ele já estava. Aí eu percebi aquela situação, falei, Senhor, o que está acontecendo nessa casa? O Senhor falou dentro do meu coração, meu servo, chama o dono da casa, coloca ele do teu lado, bendito seja Deus, pergunta para ele se ele já fez tudo o que ele podia fazer para os filhos dele, e se ele disser que ele já fez tudo, aí se não tem mais nada para fazer, pergunta para ele se ele sabe da glória, porque se ele souber da glória, e agora chegou a minha vez de fazer, glória ao nome do Criador. Rendo graças a Deus, irmão, chamei o servo de Deus, quando eu chamei ele já veio chorando, as lágrimas caindo no corredor, parou do meu lado, perguntei para ele assim, irmão, o Senhor mandou te fazer uma pergunta por irmão, bom, já fez tudo que o irmão podia fazer? Ele chorando, com as lágrimas caindo, disse assim, sim, irmão, tudo que eu podia fazer para os meus filhos eu já fiz, agora não tem mais jeito, não tem mais o que eu fazer, glória ao nome do Criador. E ele começou a chorar e soluçar naquela hora. Aí o Senhor falou para mim, então pergunta para ele se ele sabe da glória, glória ao nome do Criador. A igreja sabe da glória, glória ao nome do Criador. Aí o que aconteceu? Eu perguntei para ele, ele disse, eu sei da glória, irmão. Eu falei, então
tá bom, se você sabe, eu vou te ajudar também. Todos nós que estamos aqui vamos começar da glória. Aí nós começamos assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dali a pouco, irmão, ouvi o barulho do trinco da porta que se abriu. Quando olhamos para a porta se abriu. Saiu um moço muito alto lá de dentro, que para mim olhar no rosto dele tinha que olhar para cima, muito forte, sua cabeça toda raspada, uma cicatriz no seu lado direito do rosto, e do pescoço para baixo, seu corpo todo tatuado. Já saiu tomado por uma legião maligna, parou na minha frente e ficou me encarando. Glória ao nome do Criador. Mas naquela hora eu clamei pelo sangue do conserto eterno, o mesmo sangue que está cobrindo essa igreja aqui nessa noite. Glória ao nome do Criador. E essa mesma virtude que está aqui me tomou dentro daquela casa. Eu que era pequeno comecei a ficar grande, e aquele moço que era grande começou a ficar pequeno. Tem glória aí? Porque a prova estava grande, ela vai começar a ficar pequena agora. E você que estava pequeno, o Senhor vai começar a te levantar. Dá glória a Deus. Naquela hora que eu senti a força do Senhor, bendito seja Deus, lembrei de Davi e de Golias. O Senhor falou para mim assim, meu servo, segura na cabeça desse grandão, puxa ele pro teu lado, porque quando a testa dele encostar na tua testa, o que está em você vai passar para ele. Glória ao nome do Criador. Não pensei em vocês, segurei nas orelhas do grandão, puxei pro meu lado, quando a testa dele bateu na minha, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome do Criador. Você sabe da glória, irmão? Você sabe da glória, irmão? Teu filho não está aqui, tua filha não está aqui, mas essa glória que está aqui vai lá, aonde ele estiver, o nome do Senhor vai ser glorificado, irmão. Então, graças a Deus, o grandão falando em língua do meu lado. De repente percebi que um vulto passou correndo do meu lado. Quando eu olhei, era outro irmão que tinha saído do quarto correndo para a rua, mas na mesma autoridade que o céu tinha me tomado, me tomou de novo. Virei para aquele moço e falei, moço, você também vem até aqui, glória a Jesus. O moço virou para trás, parou na minha frente, falei, olha aqui dentro do meu olho. Quando ele olhou, o grandão falando em língua do meu lado, falei para ele assim, é teu irmão? É, você viu o que Deus fez? Vi. Então abraça ele. Quando abraçou, Deus batizou o outro também. Glória ao nome do Criador. Vai dando glória que Deus vai tomar a sua família aqui nessa noite. Vai dando glória, vai dando glória. Não para de mandar o teu glória lá para cima, não. Quanto mais glória chegar lá em cima, mais glória Deus vai mandar aqui para baixo nesse culto, irmão. Então, graças a Deus, os dois abraçados falando em língua. Olhei pro pai e pra mãe, estava chorando, mas já não era mais um choro de tristeza, era de alegria. Você vai sair daqui chorando de alegria. Glória ao nome do Criador. De repente o pai e a mãe falando em língua. O que aconteceu? Quando eles conseguiram parar de manifestar, o servo de Deus virou para a esposa, deu um grito e disse, minha velha, você lembra quando esses dois moços eram crianças ainda? Um tinha 9 anos de idade, outro tinha 10. E nós fomos na cidade de Ribeirão Preto. E lá Deus tomou a boca de um homem de Deus, apontou para os dois meninos e disse assim, vocês estão vendo esses dois meninos? Hoje eles são crianças, mas eu, Deus, eu mesmo, vou permitir que eles vão lá fora conhecer o mundo. Mas nem que for no meio do mato, vou encontrar de novo com eles. E nós estávamos no pé de uma mata fechada e a profecia se cumprindo. Dá glória a Deus, irmão. Daí a pouco a serva de Deus disse assim, é verdade. Eu lembro, como chamava mesmo aquele irmão que Deus usou para falar com os meninos? Vou falar o nome dele aqui hoje, porque naquele dia desta obra já fazia 9 anos que o Senhor tinha levado o servo de Deus, que está no repouso do justo. Como chamava mesmo aquele irmão? Falou para o esposo. O esposo virou e disse assim, irmão Antônio caríssimo. Quando falou assim, minhas pernas balançou, porque era o meu pai, irmão. Já fazia 9 anos que ele estava dormindo no sono do justo, mas a palavra não. A palavra não dorme, a palavra não morre, a palavra não volta para trás. Dá glória a Deus, que a palavra se cumprirá hoje. Glória a Deus. A palavra se cumprirá hoje. Liga, por nós, liga, levanta e vem. Mostra pra mim a tua face.
glória ao nome do Criador. Dá glória a Deus. O Senhor vai converter a tua casa para uma grande obra. O nome do Senhor vai ser glorificado. Rendo graças a Deus por muitas obras. Maior que eu agradeço. Meu nome está escrito no livro da vida. Deus seja louvado. Eu sou uma das irmãs que recebeu a Missão Resgate em casa. Fazia muito tempo que eu não congregava. E Deus fez um milagre na minha vida. Os irmãos perguntaram no dia, foi sábado passado, se eu tinha alguma coisa para representar em oração. E eu falei, irmãos, nos próximos dias eu vou passar por uma cirurgia. Descobriram um glaucoma nos meus olhos, mesmo sendo jovem, e corri o risco de ficar cega. E eu ia fazer uma cirurgia na quinta-feira agora, dia 6. E quarta-feira agora, eu fui no meu oftalmo, e ele falou, milagrosamente, você não precisa mais operar. Milagrosamente, a sua pressão está estabilizada. Milagrosamente, você está enxergando. O anjo da cura passou na minha casa no sábado. Eu, desde pequena, eu nasci na graça de Deus. Minha família inteira sempre foi da congregação. E uma vez eu estava passando por um processo de depressão. E Deus falou para mim que um dia ele ia me abençoar tanto que eu ia ser conhecida no Brasil inteiro. Eu tinha uns 12 anos quando eu vi isso. E eu quero agradecer que hoje eu sou uma filha de Deus. Ele fez tudo o que ele podia fazer para mim. Eu realmente cresci muito na minha profissão. Fiquei reconhecida no Brasil inteiro. Mas nada se sustenta se a gente não tem Deus. O dinheiro, eu coloquei ele à frente de muitas coisas. E Deus fez esse processo para entender que ele está na minha vida. E se a gente não tem Deus à frente de tudo, nada se sustenta. Então eu sou muito grata pelo carinho da Irmandade. Eu moro aqui perto, quero fazer minha comunhão aqui. Muito grata por todos os milagres que Deus tem feito na minha vida. E Deus seja louvado. Deus seja sempre louvado. Eu sou agradecida ao Senhor por esse caminho santo, pela coroa de vida eterna que Ele tem me prometido. Assim, sou firme e fiel junto a todos aqueles que fazerem a vontade do Senhor. Também sou agradecida ao Senhor por essa viagem maravilhosa que o Senhor preparou para mim, mais 3 servos de Deus. Nós saímos lá do estado de Rondônia, minha cidade de Paraná, minha comum no Cafezinho. Eu fui portadora para saudar a querida Irmandade com a Santa Paz de Deus. O meu regresso também, eu quero levar a saudação de todos com a Santa Paz de Deus. Eu sou agradecida ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida e só o seu nome seja eternamente louvado. Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. Agradeço a Deus, primeiramente, pela vida eterna que o Senhor me concede, se eu for um firme e fiel a guardar a tua palavra, não perdi nada da face dessa terra. Levante perante a Deus, perante essa querida Irmandade, para contar uma grande obra que Deus fez comigo. Tempo atrás, eu tinha uma enfermidade, me doía muito, chorava dia e noite com essa enfermidade, minha esposa dava remédio e nada. Passava a noite em claro e nada. Aí resolveu a gente ir no UPA, marcar uma consulta. Marquei uma consulta, fiz todos os exames, o médico falou, senhor José, vou ter que ser transferido para o seu Hospital das Clínicas, porque lá o senhor vai ter que fazer uma cirurgia urgente. Foi marcado certinho, direitinho, fiz todos os exames, fiz a operação foi perfeita. Aí o médico estava na UTI ainda, o médico olhou para mim, senhor José, eu vou tirar fiz umas biópsias, tá, para ver se tem alguma coisa, daqui 15 dias você vai saber o seu resultado. Eu falei, tá bom, doutor. Aí eu fui embora, recebi alta, fui embora para casa, 15 dias eu voltei lá. 15 dias eu voltei lá, ele olhou para mim, olhava para mim, abaixou a cabeça, falou, senhor José, infelizmente, eu não tenho uma boa notícia para o senhor está com câncer maligno, tomou todo o seu corpo. Eu falei, Senhor Deus. Aí comecei a chorar, saí do consultório, falei, ó, agora não é mais comigo, com nós. Nós fizemos uma operação, ficou tudo perfeito. Agora, senhor, a gente vai transferir o senhor aqui para o departamento das clínicas, que é oncologista. Lá eles vão ver, vai pedir outros exames para o senhor para comparar o nosso. E também você vai ver o que o senhor pode tomar quimioterapia, alguma coisa que eles vão ver que o senhor vão fazer. Aí saí do consultório triste, liguei para minha esposa chorando, minha esposa do outro lado começou a chorar. Confia em Deus, amor, vamos congregar, vamos buscar a palavra. Aquele dia eu me perdi no metrô, não sei como que eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa e falei, minha esposa, hoje não dá para congregar. Aí no outro dia eu fui congregar triste, sentei lá no último banco, na minha comum, no Jardim Poranga. Aí começou a palavra, veio 37 de Ezequiel, apontou bem na minha direção. Você crê que essa enfermidade, eu queimo ela com raiz e tudo? Grudei aquela palavra dentro do meu coração, eu creio, Senhor, eu creio. Aí fui embora para casa, aí passado os 20 dias eu fui lá fazer os exames, o oncologista falou, senhor, realmente aqui consta que você está com câncer maligno. A gente vai fazer todos os exames, né, comparar o nosso e para ver que o procedimento que a gente vai com o senhor, mas estava crendo naquela palavra, grudado naquela palavra. Aí daqui 20 dias o senhor vem saber os resultados. Tá bom, doutor. Passado 20 dias, eu fui saber os resultados. Eu olhava, falei assim, não sei o que está acontecendo. Eu falei, o que foi, doutor? Não sei o que está acontecendo aqui. Se eu sair daqui, tinha todo o procedimento, tinha um câncer maligno e aqui o senhor não tem mais nada. Se eu fiz alguma coisa, eu falei, não, eu pedi pro meu Deus. Falei, pedi pro meu Deus, mas para dar uma certeza pro senhor, eu vou chamar minha equipe médica. Eu tenho 30 anos de oncologista, isso nunca aconteceu. Aí chamou a equipe, o diretor dele olhou e falou assim, não, libera ele, daqui um ano ele voltar só para fazer um procedimento. Eu fui libertado dessa enfermidade do câncer e mais 2 enfermidades que
essa enfermidade me atacou o rins também, me doía muito o rins, e a hérnia umbilical também crescia, e eu tinha até que operar também. O Senhor fez essas três, me libertou dessas 3 enfermidades, e hoje estou glorificando a Deus. A minha comum ali no Jardim Poranga, é pertinho, mas eu gostaria de levar a saudação que aquela querida Irmandade com a santa paz de Deus. Eu tenho muita obra para contar, muita, mas o tempo é curto. Outra próxima oportunidade voltarei aqui para contar mais obra. Deus seja sempre louvado. Terminando as irmãs, está encerrada esta liberdade. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se assim for firme e fiel até o fim. O Senhor tocou no meu coração para contar a Irmandade, a grande obra que Ele fez na minha vida. Agradeço a Deus que eu nasci em lar cristão, mas num determinado momento da minha vida entrou um grande vazio no meu coração devido a processos difíceis que eu estava passando na minha vida. Grande era a tristeza, grande era a angústia do meu coração. E foi muito conflito, muita frustração. Eu não me encontrava em situação nenhuma, não entendia qual era o meu propósito, não entendia qual era o plano de Deus na minha vida. E muito grande era a angústia do meu coração. Eu achava que Deus me faria um favor se Ele me levasse. Agradeço a Deus. Porquanto, em 2020, no meio da pandemia, Deus tocou no meu coração para estudar para um cargo público, porque muito era a frustração profissional que eu sentia. Eu tinha abandonado a área do direito, eu não queria seguir naquela área, mas o Senhor tocou no meu coração que era para eu estudar para aquele cargo, e através daqueles estudos, grande foi a transformação de Deus na minha vida. Foram 4 longos anos que o Senhor transformou todas as áreas da minha vida. Eu já não me entendia mais com os meus pais, porque grande era a frustração que eu sentia e aquilo refletia nos meus relacionamentos com todos ao meu redor. Eu também me estava afastada de Deus, longe da minha vida espiritual, estava horrível. E através ali daqueles estudos, daquele momento de introspecção que eu vivi, o Senhor transformou tudo na minha vida. E no dia 10 de maio de 2024, eu tomei posse como delegada de polícia do estado de São Paulo. O Senhor tocou no meu coração para contar essa grande obra que Ele fez na minha vida, porque Ele transformou absolutamente tudo em mim, tudo na minha vida. E o Senhor precisa de nós em todas as profissões, em todas as áreas. Peço à Irmandade que ore a Deus por mim, para que eu possa exercer essa carreira com toda a alegria do meu coração, possa cumprir o propósito de Deus na minha vida, porque se Ele me colocou lá foi por alguma razão. Rogo a Deus por tudo, rogo à Irmandade que ore por mim, agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Deus seja louvado, irmãos. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa da vida eterna com glória no céu e por um filho firme e fiel, pelo selo da promessa e pelo dom da música que o Senhor me tem concedido. Agradeço a Deus pela esposa e pelo filhinho que o Senhor também me tem preparado. Agradeço a Deus, irmãos, que eu e minha esposa, a gente tem 7 anos de casado, a gente tinha muito desejo de ter um filho, mas no tempo certo o Senhor preparou que ela viesse a ficar gestante, e com 16 semanas de gestação, irmãos, foi constatado que o meu filhinho ele tinha uma cardiopatia grave, uma chamada síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, onde ele vem a não ter o lado esquerdo do coração. E agradeço a Deus que por esse motivo nós tivemos que fazer todo o acompanhamento aqui na cidade de São Paulo, no Hospital do Coração. E agradeço ao Senhor que no dia 16 de abril o Senhor deu a graça que o Heitorzinho nasceu. Acredito que tem sido pedido até oração aqui nessa igreja, para essa Irmandade, também por ele. E agradeço a Deus, irmãos, que desde então o Senhor tem feito muita obra na vida daquela criança. Agradeço a Deus, irmãos, que já vai para mais de 45 dias que ele está na UTI. Agradeço ao Senhor que nesse tempo nós vimos muito ao favor do Senhor na nossa vida, ao operar do Senhor. Muito nós choramos aos pés do Senhor, mas a todo momento o Senhor tem nos ouvido, irmãos. Agradeço a Deus que com 3 dias de vida o Heitorzinho precisou passar por uma cirurgia do coração, de peito aberto. Agradeço a Deus que desde então, irmãos, ele precisou ficar entubado. Foram mais de 40 dias entubado. Mas agradeço ao Senhor que ele ficou num estado muito grave. Com 10 dias de vida ele precisou passar por um cateterismo. E desde quando ele tinha feito a primeira cirurgia, o rinzinho dele não funcionava mais, o fígado dele não funcionava. Agradeço a Deus, irmãos, que desde então ele tomou 36 bolsas de sangue nesse período. Ele ficou mais de 25 dias em jejum, somente com um soro na veia. E agradeço a Deus que nós chegamos num momento que nós entregamos a mão do Senhor, porque os médicos nos chamaram numa sala e falaram assim, olha, pode ser que amanhã ele não amanheça mais. Mas agradeço a Deus, irmãos, que nós buscamos o Senhor em oração, nós dobramos o nosso joelho. Eu e a minha esposa falamos, Senhor, nós não podemos fazer nada por ele, Senhor. Nós não temos como tirar ele daquele berço, Senhor. Nós não podemos segurar ele no colo. Mas, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para ele. Senhor, só não deixe ele sofrer, Pai amado. Irmãos, eu agradeço a Deus que aquilo ali foi numa terça-feira. Da quarta-feira em diante, o Heitorzinho vem melhorando. Irmãos, eu agradeço a Deus que no sábado o rim dele começou a funcionar. Mais de 30 dias sem fazer xixi, ele fez xixi. Agradeço a Deus que eu tinha feito um voto ao Senhor. Eu falei, Senhor, o dia que eu ver a fralda desse menino cheio, eu levanto na tua casa e glorifico o teu nome. Agradeço a Deus, irmãos, que desde aquele dia ele faz xixi todo dia, irmãos. Agradeço a Deus que ele precisou fazer hemodiálise. Ele ficou com mais de... Ele nasceu com 2,8 kg, irmãos. Ele ficou com mais de 4 quilos só por causa do inchaço. Agradeço a Deus que ele não dobrava os bracinhos. A orelhinha dele começou a sair para fora. A gente não olhava uma situação muito difícil, irmãos. E eu e minha esposa chegou naquele hospital um dia e viu ele chorando de dor, levantando os bracinhos, chacoalhando para cima. A gente se desesperou. E agradeço a Deus que a gente orou o Senhor e mandaram pra gente a gravação de uma palavra. E agradeço a Deus que aquela palavra foi o que consolou o nosso coração para que a gente pudesse dormir naquela noite. Mas eu agradeço a Deus, irmão, que o Heitorzinho, os médicos falaram que ele não ia aguentar fazer hemodiálise, mas os médicos ligaram a máquina, juntou toda aquela equipe em volta dele na hora de ligar, mais de
6 médicos, muitos enfermeiros achando que iria ter uma parada, mas eu agradeço a Deus que quando ligaram aquela máquina, os médicos olharam um para o outro e falaram assim, o que está acontecendo aqui, que ele nem sentiu, parece que ele é um adulto que está fazendo esse processo. Agradeço a Deus, irmãos, que ele ficou por 4 dias fazendo hemodiálise sem parar, uma hemodiálise atrás da outra, e agradeço ao Senhor que quando aquela máquina parou de funcionar, o rinzinho dele já estava normal. Agradeço ao Senhor que ele teve um coágulo na cabeça, teve convulsões, e os médicos falaram que talvez precisasse abrir a cabecinha dele também para remover aquele coágulo. Agradeço a Deus que nós buscamos o Senhor, irmãos, e quando foi fazer a tomografia, aquele coágulo já tinha sido totalmente absorvido. Agradeço a Deus que nessa semana, por misericórdia de Deus, depois de 40 dias entubado, o Heitorzinho foi estubado. Agradeço ao Senhor que ele não precisa mais da diálise, não precisa mais da hemodiálise. Agradeço a Deus que ele já saiu daquele jejum que ele estava de mais de 20 dias, já está com o seu leitinho. E agradeço a Deus que a gente já está com a promessa que se tudo der certo ainda essa semana, a gente vai com ele para o quarto. O nome de Deus está sendo glorificado. Peço para a Irmandade, continua ajudando a gente em oração. Tem um caminho muito grande ainda para ser percorrido, irmãos. O fígado dele ainda está muito ruinzinho, muita medicação que ele precisou tomar. A vesícula também não está boa, mas agradeço a Deus que nós já temos a cada dia visto o operar do Senhor na nossa vida e nós cremos que aquilo que o Senhor faz, ele não faz pela metade. E o Senhor vai dar graça de nós ainda virmos com ele aqui glorificarmos o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, também não trouxe saudação, me acompanho no Parque Industrial em Campinas, mas o meu regresso levo também as vossas saudações. Por tudo, Deus seja louvado. Paz de Deus a todos. Quero testemunhar das maravilhas de Deus. Eu vim de Belém do Pará para passar o dia da mãe com a minha filha. E vim assistir o batismo dela, coincidiu dela descer as águas dia 28. E em casa ela perguntou para mim se eu queria me batizar aqui. Eu disse que não, pertencia a outra denominação. Só que quando eu cheguei na congregação, Deus falou muito forte no meu coração. Através do testemunho que eu vi o ancião dando ali naquela pronúncia dele, de uma certa pessoa que fez voto com Deus, prova com Deus, que se fosse para ele descer as águas batismais, que Deus chamasse o nome dele. E eu disse para Deus, Deus, eu quero um renovo. Antes de eu entrar no avião, falei com Deus, me recomendei e pedi algo sobrenatural de Deus para mim. E esse algo sobrenatural que Deus me deu foi a renovação da fé através do batismo, nesta congregação, no dia 28. Então eu desci as águas, fiz surpresa para minha filha, porque na hora Deus falou comigo, através do ancião, disse assim, e você, matriarca, também ainda há tempo para você. E aí eu sabia, eu senti o toque do Espírito Santo, falando ao meu coração ardentemente que era comigo. E aqui eu estou, fazendo parte desta membresia, fazendo parte, a partir de então, a esta congregação, e quero caminhar convosco até a Mansão Celestial, aprendendo cada dia com vocês, caminhando passo a passo com Cristo. Obrigado pela oportunidade. Paz de Deus, irmãos. Reforçando o que a minha mãe falou, né? Foi um privilégio enorme ver o batismo dela. Desde o ano passado, em 2023, eu morando aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, como todos sabem, lá perto não tem igreja nenhuma. É muito difícil. Eu morava no Rio de Janeiro, sou engenheira, morei muito tempo lá, viajando. E chegou um momento que, trabalhando aqui em São Paulo, remotamente no período da pandemia, eu disse assim, Deus, eu não quero mais viajar. Eu quero ficar num lugar onde eu sempre gostei de morar, que era em São Paulo. Então, me sentia muito sozinha, até que eu procurei uma igreja que o mundo não estivesse nela. E durante as madrugadas, orando a Deus, eu pesquisei na internet e Deus me mostrou a congregação. Chegando aqui, participei uma vez, 2 vezes, até que na segunda vez eu disse assim, eu não vou mais na igreja, porque eu não senti o toque de Deus, o toque do Espírito Santo. Eu queria que ele falasse comigo. E certa vez o ancião falou uma mensagem que eu fui tão tocada, eu senti tanto poder de Deus que eu falei para a moça que estava lá em cima, é aqui que eu tenho que ficar. E eu pedi uma confirmação pela madrugada e ele falou, eu te quero lá. Eu procurei outras denominações. Quando eu saí do meu trabalho, eu trabalho em Suzano, numa construtora, e moro aqui na Avenida Paulista. Chegando na Avenida Augusta, que era uma igreja que funcionava lá, eu ouvi, eu não te quero nessa igreja. Eu te quero lá na congregação. E desde então eu fiquei aqui, mas eu toda vez postergava, né, para me batizar, até que eu visitei a congregação da minha tia, que fica em Suzano. E lá a pessoa disse, um dos testemunhos era, para que eu ficasse em comunhão, a pessoa teria que descer as águas. E aquilo me tocou, que eu pedi mais um sinal. Eu pedi o sinal do sinal, para ser mais exato, né? E aquele foi o sinal definitivo. Eu disse assim, eu não quero mais ficar em desacordo com a palavra de Deus. E eu nunca senti, foi algo sobrenatural quando eu desci as águas. Desde a hora que todas as pessoas estavam caminhando para aquele tanque batismal, eu senti o poder de Deus. Eu via crianças, uma criança de 12 anos, era 13 anos, falando em línguas. Eu disse assim, como pode uma criança, uma senhora? E eu sentia eu sentia algo bom, sabe? E eu disse assim, Senhor, muito obrigado por ter me trazido aqui, por ter me dado esse grande presente da minha mãe. Meu sonho era que ela morasse comigo. E graças a Deus, em 2024, Deus está
me presenteando com vários sonhos, e um desses é a minha mãe aqui comigo, e foi uma grande surpresa. E, em resumo de todo esse testemunho, eu digo, se você hoje está aqui, precisando de uma resposta, como há muitos meses atrás, eu precisei dessa resposta, né? Deus está te chamando, Deus te chama hoje, Deus já te chamou, Deus já te deu muitos sinais. Quantos sinais vai ser preciso? Eu, infelizmente, precisei de muitos sinais para ver aquilo que já estava claro com o pedido de Deus. E graças a Deus eu estou aqui com vocês, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. A morte e a vida está na mão do Senhor, irmão. Tudo Ele pode fazer, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, né? Na minha família, o Senhor ressuscitou 4 já morto. Não vou contar hoje. O Senhor falava há tempos, irmãos, há 50 anos aqui, falava em outras igrejas que no começo da obra, não sou no comecinho, não estou tão velho assim, não. Mas a gente procurava escolher quem dava testemunho. Porque a gente achava essa obra tão preciosa, tão gloriosa, tão possuída de Deus, tão abençoada por Deus, não vem a palavra certa, mas a liberdade que tínhamos com Deus, a formosura do Senhor, a virtude que nós recebíamos a caminho da santificação, da purificação, que a gente olhava para a pessoa e dizia, não, isso aí não é bom para a obra de Deus. A gente tinha que escolher até as pessoas para testemunhar, de medo de alguém estragar essa obra, de vir com mau testemunho. Mas hoje nós compreendemos que, por mais alto que seja a pessoa, seu grau de conhecimento e de poder material, de status, não vai aumentar o poder dessa obra. E o pior pecador também não vem diminuir essa obra, porque Deus está acima de todas essas coisas. Mas nós tínhamos receio, irmão, de que Deus chamasse alguém e viesse estragar a obra, né? Mas o Senhor chamou todos nós também, e hoje compreendemos isso, que é a obra de todos. O Senhor se abaixou até o inferno para o pior pecador achar o Senhor também lá. O que eu quero dizer é o seguinte, o Senhor dizia que vai chamar, porque houve época em que não podia ser militar, não podia ser advogado, não podia ser taxista. Eu aprendi um taxista pecava, é bom não ser taxista. Um militar pecava, não é bom ser militar. Um advogado, é médico também, as irmãs também, médica também, vai lá examinar um homem, vai lá. Irmãos, e o Senhor dava na palavra, esse conceito vai acabar tudo, vai acabar. O Senhor vai chamar, que nem o Senhor deu para a irmã. E o Senhor tem os seus, a Sadraque, Mesaque, Abednego. Eu esqueço sempre de Daniel. Fala. Hã? Como? Beltazar. Eu sabia, mas esqueci. E que o Senhor ia chamar de todos os lugares das sociedades também, nesta graça maravilhosa, para não se escandalizar, não. Isso aí era tudo bobagem. Que outros diziam, no Rio de Janeiro, eu sinto no Rio de Janeiro, sinto uma aflição, porque lá é macumba e não sei o quê, não sei o quê. Eu fui no Rio de Janeiro, não senti nada, senti a presença de Deus. A Bahia, porque a Bahia está cheio disso, daquilo. Eu fui na Bahia, não senti nada também, só senti a presença de Deus. Então, o que vale é o coração, a alma, a graça do Filho de Deus. E aí o Senhor dizia, vou ter servos de Deus representando a minha palavra em todos os lugares. Na política, sem ser votado, mas escolhido pelo governo, que pensa que escolheu, mas foi Deus que pôs no governo. E assim por diante também. Hoje nós temos delegado, temos policial, temos taxista, temos jogador de futebol, tem cantor sertanejo, tem artista, tem lutador de luta livre. Não vou se escandalizar, não. Tem lutador de luta livre. O que mais que tem? Marília, não podia ser cabeleireiro, não sabia ser, como é que eu falei? Não podia ser cabeleireiro porque cortava o cabelo dos outros, não podia ter bar porque servia pinga. E teve época que em certas regiões, nem Coca-Cola podia tomar, que era pecado. Agora, se viciar, aí não, viciar, se não tiver Coca-Cola, o refresco, ou a pinguinha ali do lado para comer, aí, ou a cervejinha, aí já virou vício, né? Então, é umas coisas que temos que participar com medida também, menos a caipirinha aí. No Brasil, antigamente, eles serviam um chá de gengibre e folha de figo. E eu brincava com o irmão. Vamos trazer uma pinguinha e nós sabemos que é então também. E hoje, irmão, nós temos, em todas as modalidades, um embaixador de Deus na face da terra. As irmãs ficam um pouquinho depois do culto, que eu vou te apresentar uma irmã nossa advogada que está lá no espaço infantil. Vem falar com nós, vou apresentar uma advogada, uma delegada.
Eu ia falar de coleta, irmão, mas a coleta já desperta em nós o desejo de servir a Deus também. Nós gastamos e pagamos o que gastamos. Na parte material, temos que socorrer a todos as necessidades. Na parte espiritual, o Senhor tem cuidado dela e vai cuidar cada vez mais. Esses dias ainda, você me deu de contar uma grande angústia que eu estava, uma grande provação, difícil de passar. Saudosa mãe e meu pai moravam aqui na rua de trás. A minha esposa estava em casa e eu deixei minha mãe e meu pai. Eu moro aqui na rua de trás, em vez de subir, desci. Fui lá pro bairro do Brás, sentei na calçada, na esquina ali onde um ônibus passou por cima da minha barriga, porque tinha 4 anos de idade. Olhando para ali onde nós morávamos, irmãos, uma angústia que não saiu do meu coração. Os testemunhas que confirmam essa palavra, glória a Deus. Eu chorava, olhava para a vila, lembrando da infância, muito sofrida. Meu irmão que Deus recolheu, uma guerra, irmãos. Quando eu tinha preparado, tinha comprado um carro novo na época. E eu, uma hora, falei, Senhor, já é meia-noite, meia. Eu aqui sentado na calçada, daqui a pouco que a angústia vai aumentar, que eu vou ser assaltado. Eu vou embora, mas não conseguia parar de chorar de angústia. Falei no carro, aleluia, aí, vinha vindo embora pra cá, pra Guarrasa. Entrei numa rua ali do Belém, subi o viaduto pra atravessar a Moca. Eu olhei, tinha um senhor velhinho, mexendo, revirando o lixo. Eu parei o carro, ainda tem a régua dele. Abri o vidro, falei boa noite. Ele olhou pra mim sorrindo, um dente só na boca. Boa noite, tô rindo. Tá tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tá tudo bem. Que carrão, hein? Ele falou pra mim. O senhor gostou? Nossa, gostei. Quer dar uma volta? Não. Eu sujo, não tem problema. Se o senhor quiser andar sozinho deixa. O que você tá fazendo aí? Eu tô pegando latinha aqui no lixo pra vender amanhã no quilo. Então eu deixo, eu continuo pegando as latinhas. Você dá uma volta no carro, depois o senhor volta. Não quero. Quer que eu leve o senhor dar uma volta? Não, também não quero. Aleluia. O senhor tá feliz? É claro que eu tô feliz, tá? Eu falei pra você ver que coisa engraçada. O senhor tá pegando latinha aí pra vender amanhã no quilo, qual não é demérito pra ninguém, porque o senhor não trabalha lá. Eu não preciso pegar latinha. Que, segundo as suas palavras, estou com um carro bonito aqui, não é? Mas eu estou triste e o senhor está alegre. Vê como é que Deus sabe compensar as coisas? Isso não é verdade. Eu falei, eu tinha dinheiro no bolso, eu peguei tudo, eu falei, pega aqui, pega para o senhor ali. Ele pegou, falou para mim, eu falei, pega para o senhor, aleluia, pega. E irmãos, ele pegou aquele dinheiro, olhou para mim, deu um sorriso, nunca mais esqueci o sorriso daquele homem. Olhou para mim, abriu assim a mão, viu o dinheiro, segurou com a esquerda e apontou com a direita. Contei uma coisa para te falar, ele fala, Deus que te abençoe, meu filho. Querido irmão, olha além, ninguém tá no vou perguntar, eu não quero, vou embora para minha casa. Deus que te abençoe, meu filho, olha o teu nome. Irmão, eu subi o viaduto Guadalajara, sorrindo, com uma alegria, eu falei, Senhor, o que é isso? Eu dei a alegria que estava naquele homem que errou. Onde é que está tão gosto? Eu falei, não sei, Senhor, estava no lixo que ele estava revirando, glória ao teu nome. Dá um glória ao teu Deus, irmão, dá um glória ao teu Deus, irmão. A alegria vai te pegar, a virtude vai te visitar. Vão entrar na tua casa, vão pôr teu revolução no inferno, vão me dar uma vitória grande, glória ao nome de Deus. Eu não creio, não. Alegria, visita teus irmãos aqui agora. Pega a galerinha em cima, visita esse servo de Deus aqui agora. Eu te abraço pela virtude, eu enxugo as tuas lágrimas com meu leite, Deus do Senhor. E eu pego cante como algo na tua casa, bendito o nome do Senhor. Santo é o teu nome. Glória. No dia seguinte, irmãos, minha esposa trabalhava ainda. Trabalhava na justiça, tinha muitos precatórios, muita coisa, processos na justiça, aleluia. Nós endividados, bendito o nome do Senhor. E nós estávamos passando a porta do banco, ela falou para mim, peraí, vou tirar um extrato, meu bem. Falei, se não estourou o limite da nossa conta. Eu falei, tá bom, vê lá, agora o teu nome, se qualquer coisa a gente troca um cheque, porque ela não podia ter cheque sem fundo, nem estourar o limite da conta. Quando ela voltou sorrindo, glória ao nome do Senhor. O que aconteceu, meu bem? Tirei um extrato, aleluia. A visita pagou uma parte pra lá que eu nem estava esperando. Vamos calcular que eu estou querendo era 200 vezes mais, aleluia. Você pode dar uma glória ao teu Deus aí? Você acredita no poder da palavra? Você acredita no poder de Deus? O choro da noite e a alegria vem pela manhã. O sol da justiça resplandecente estrela da manhã. A luz que brilha, o sol que aquece. Sai fora em cima do nosso telhado, querido irmandade. Pela sua imensa bondade, Ele tem olhado dos céus para nós. Quando nós ainda éramos crianças, ainda quando eu era criança, Deus permitiu, irmãos, eu perdi a minha missão aos 5 anos de idade. Confesso para a irmandade que naquele tempo eu não entendia o plano de Deus, o porquê
ainda que sendo uma criança, a gente não consegue compreender esses fatos quando acontecem nas nossas vidas. Mas o Senhor fez muito mais do que a gente viesse compreender algo dessa natureza, os motivos pelos quais aconteceram. Mas hoje eu glorifico a Deus, porque a visão espiritual que Deus deu a cada um de nós, irmãos, supera todas as dificuldades da vida. A salvação que Ele nos promete, irmãos, para a sua glória, a vida eterna, é o maior prêmio que nós podemos receber, irmãos. Eu sou grato ao Senhor pela sua bondade e misericórdia, porque ainda na minha mocidade o Senhor já começou esta obra na minha vida. Quando fui congregado pela primeira vez, ali o Senhor falou muito comigo, mas os meus familiares foram muito contra eu servir a Deus, não aceitaram, congregando, testemunhado, sem ter esta plena liberdade de batizar, e servir a Deus. Mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, porque eu não podia estar na igreja congregando, mas dentro da minha casa estava falando do amor de Jesus Cristo, falando da sua palavra. E o Senhor me dando força, assim, no tempo certo, quando fui assistir um batismo, depois de 2 anos, o Senhor mandou a sua palavra: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a força da minha vida. E por aquela palavra, irmãos, o Senhor me colocou em realidade. Quando terminou, pedi ao irmão que me levasse, que eu queria ser batizado. E quando o Senhor preparou, irmão, aquele momento de eu ser batizado, que saí das águas, Deus tomava aquela vontade numa comunhão muito gloriosa. Uns que falavam em línguas, outros glorificavam a Deus, porque estavam vendo alguém ali, irmãos, que não tinha sua visão material, que não enxergava o sol, nem a lua, nem as estrelas, nada dessa vida, mas estava enxergando o caminho da vida eterna. Glória a Deus. Sou grato a Deus e confesso para a irmandade que sou muito feliz em servir a Deus. Eu agradeço a Deus porque naquela manhã também o Senhor me prometeu dar o dom da música, mas eu não sabia tocar nenhum instrumento. Geralmente as pessoas com algum tipo de deficiência visual têm alguma habilidade, consegue tocar, mas eu não conseguia, irmãos. Mas eu glorifico a Deus, porque era a obra de Deus na minha vida, para Deus ser glorificado. No outro dia comecei a estudar música, e com anos de batizado já tinha decorado todos os hinos do Inário, e já estava tocando na casa de Deus, irmãos. Na minha cidade, muitos irmãos tinham começado a estudar música e paravam, achavam difícil, mas por misericórdia do Senhor, comecei a ensinar música para eles, e eles olhavam, e o irmão que é cego e conseguindo ensinar música para eles, era bondade de Deus. É difícil, irmão, a música. E eu falava: não, irmão, é fácil, você vai conseguir, vai aprender. É assim que toca, irmãos. E com necessidade, eu comecei a tocar um trombone, com necessidade, por os irmãos estar estudando outros instrumentos. Além de ensinar a parte musical, também tinha que ensinar a tocar o instrumento. Então tive que aprender a tocar outros instrumentos, e com misericórdia de Deus aprendi 7 tipos de instrumentos, tocar 7 instrumentos diferentes, e ali fui ensinando para eles, e o Senhor foi abençoando, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus, irmãos, também. Eu servi a Deus sozinho e pedi a Deus que, se assim fosse da sua vontade, preparasse uma das filhas para ser minha esposa. E vemos, irmãos, como é a preparação e o poder de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente pensa que vai vir de um lado, vai vir de outro, mas tiveram ali alguns irmãos conosco no Rio Grande do Norte, tiramos foto, e quando chegaram naquela alegria, chegaram aqui em São Paulo, naquela alegria mostrando as fotos, e a minha esposa, na época uma jovem, quando viu essa foto, sentiu que ela veio de ser minha esposa, e buscou ao Senhor, Deus buscou a sua palavra para entender se era a vontade de Deus. O Senhor falou: vai essa viagem, faz a minha vontade, recebe o meu servo como teu esposo, porque é a minha preparação. Irmão, Deus criou um caminho, ela foi até ali no Rio Grande do Norte, nos conhecemos, o Senhor nos uniu e preparou todas as coisas, contraímos matrimônio em 5 meses após conhecê-la, e hoje o Senhor tem nos abençoado, uma esposa maravilhosa, tem nos dado um casal de filhos, que tem sido bênçãos de Deus na nossa casa, irmãos. Agradeço a Deus. O Senhor, moramos 1 ano e meio aqui em São Paulo, depois o Senhor preparou de retornados ali da Coronel João Pessoa, e chegando ali, irmãos, não tinha músico, somente eu era músico daquela congregação, e tinha vindo para cá, e depois Deus preparou que começamos ali a ensinar música, eu e ela ensinando as organistas, que também não tinha organista na região. Era uma necessidade muito grande, e o Senhor abençoou, preparou bastante organistas, hoje tem várias instrutoras, e o Senhor tem nos abençoado naquele lugar, irmãos. Louvo, glorifico a Deus, porque o Senhor ali nos ajudou, irmãos, tem chamado quase toda a minha família, somos em 7 irmãos. O Senhor fez grandes obras entre eles. Tinha um dos meus irmãos que queria ser padre, foi o primeiro ao Senhor chamar para o seu santo caminho, irmãos. Outro dava muito trabalho aos seus pais, era viciado na bebida, hoje é músico na casa de Deus. A minha irmã gostava muito dessas coisas de festa, hoje serve a Deus junto conosco. Os demais também estão servindo a Deus. Os meus pais estão congregando firme, chegam primeiro do que eu na igreja, e nós estamos glorificando a Deus, irmãos. Aqueles que eram contra, que me proibiam, são os que hoje testificam para as pessoas e contam o testemunho da obra que Deus fez, e estão muito felizes. Irmãos, eu agradeço a Deus
Porque quando se completou 3 dias que o Senhor me chamou na água do Santo Batismo, eu estava orando na minha casa, o Senhor veio para a sua presença, me batizando, dando dom de novas línguas, irmãos. E às vezes a gente, tem muitos irmãos que às vezes ficam naquela ansiedade, eu quero receber o dom de línguas e corre para um lado e para outro, devemos buscar mesmos dons de Deus, irmãos. Mas quando o Senhor quer, Ele sela, Ele dá o dom aonde Ele decide fazer a obra, irmãos. Estava orando sozinho, o Senhor fez essa obra, irmão. Deus é maravilhoso. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor também permitiu, porque eu, devido a não ter a visão e moro numa cidade muito pequena, com 5 mil habitantes, e muita dificuldade na questão de conseguir um estudo acessível para uma pessoa com deficiência visual. Fiquei até os 30 anos de idade sem estudar, mas Deus preparou, que fui ali até a Mossoró, uma cidade grande, e lá comecei a estudar, irmãos. Em 2 anos o Senhor preparou de concluir o ensino fundamental, o ensino médio. Eu prestei um vestibular para psicologia, fui aprovado. Em 2018 eu estava formado, e hoje pós-graduado, servindo a Deus, trabalhando e vendo, irmão, não por vaidade, mas tudo para a honra e a glória de Deus, porque nós temos que enxergar Deus nas pequenas coisas desta vida. Eu dizer, tudo é Deus, foi Deus que fez as nossas vidas, foi Deus que preparou. Vamos fazermos uso daquilo que Deus confiou a cada um de nós para o bem da obra de Deus. Irmãos, onde nesta profissão o Senhor tem nos abençoado. Então, irmãos, glorifico a Deus, porque nesta profissão o Senhor tem nos ajudado a fechar esses serviços, irmãos, a muitos de nossos irmãos, muitas pessoas que já estão, muitas vezes, numa condição de perdendo a motivação, perdendo o sentido da vida. E o Senhor tem nos abençoado, irmão, dando vitórias neste sentido, ressignificando todas essas questões. Temos visto, irmãos, grandes obras, grandes livramentos, as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Irmãos, eu entrei naquela faculdade e eu não tinha... Na verdade, como eu já falei, eu fiz o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio em 2 anos. Então foi muito resumido, vendo aquelas matérias de maneira muito superficial. Mas quando o Senhor tem um plano na nossa vida, irmãos, Ele complementa, Ele faz tudo o que falta, e nós damos glórias ao nome dEle, né, irmão? E quando eu entrei naquela faculdade, as pessoas se apresentavam, e a maioria falava que já tinha uma graduação, e eu não tinha muito o que falar para eles nesse sentido, porque era muito básico o meu conhecimento. Mas glorifico a Deus, irmãos, porque o Senhor nos abençoou naquela graduação e durante os 5 anos, irmãos, nunca fui reprovado em nenhuma disciplina e hoje estou glorificando a Deus. O Senhor preparou a minha formatura em 2018 e no dia, irmãos, da minha formatura, a dona daquela faculdade, a diretora da faculdade, foi a pessoa que decidiu em me apresentar diante de todo mundo. Quando fui convocado, chamado ali, toda aquela plateia se levantou para aplaudir, porque estava vendo isso, irmão, como uma obra de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes eles recitavam e diziam que falava que era fonte de inspiração para eles, mas nós, irmãos, entendemos que não é mérito nosso, não é condição, é obra de Deus nas nossas vidas, irmãos, porque eles percebiam que eu não tinha, não tendo a visão, se dedicava, estudava e conseguia bons resultados naquelas disciplinas e estava concluindo aquele curso, irmãos. Eu glorifico a Deus, irmãos, dentro daquela faculdade, às vezes a gente tinha muito essa concepção antigamente que os jovens entraram na faculdade, vai perder as coisas de Deus, vai trocar as coisas de Deus pelo mundo, pelas coisas do mundo, irmão. Ali nós presenciávamos tanta coisa que não agrada a Deus realmente, mas entendemos que o propósito de Deus não é nos colocar nesses lugares como luz do mundo, como disse o Senhor Jesus, sal da terra e luz do mundo. Ali dentro falávamos das coisas de Deus, muitas pessoas às vezes choravam, passando por algumas demandas, alguns sofrimentos. Um dia eu até brinquei com uma colega de profissão minha, se os irmãos nos permitem, ela falou assim que não estava entendendo a disciplina. Eu falei, então fecha os olhos e vamos aprender com o de olho fechado, que a gente aprende. Então, irmão, é misericórdia de Deus. É o Senhor que nos ajuda, Ele tem nos guardado e tem nos abençoado naquele lugar. Agradeço a Deus também no ano de 2018. O Senhor preparou, fui apresentado para governador de jovens e menores. E junto àquela mocidade, servindo ao Senhor, Deus tem feito grandes obras e libertações. Um dia, mesmo antes de ser apresentado, os irmãos me convidaram numa oração para fazer uma unção, participar de uma unção com os irmãos que estava iniciando um tratamento de leucemia e os pais estavam muito desesperados com essa situação. E naquela oração, irmão, o Senhor libertou aquele adolescente dessa enfermidade, está curado, liberta até o dia de hoje, nós estamos dando glória a Deus. O Senhor nos abençoa nesse ministério de cooperador de jovens e agora em 2023, por misericórdia de Deus, irmão, sem nenhuma condição nossa, os irmãos nos ligaram da reunião ali em Natal, dizendo que o Senhor tinha confirmado para o ministério de ancião. E confesso para os irmãos que estava em pé, sentei ali na cadeira, porque o choque é muito grande, mas eu peço a irmandade as vossas orações e cremos que o Senhor nos ajudará nesse ano zero a fazer a vontade de Deus, irmãos. Estamos juntos, saímos de cooperador de jovens, continuamos ainda atendendo as irmãs de jovens naquele lugar, estamos com o ancião também, junto à mocidade, à irmandade, porque, irmãos, nós amamos a mocidade, amamos a obra de Deus, o povo de Deus, acreditamos na mocidade, irmão. O ministério acredita na mocidade. Muitos olham e veem
classificam, acham que são rebeldes, mas nós enxergamos a igreja do futuro, irmãos. Vamos investir no povo de Deus, investir na obra de Deus, e nós vamos ver o Senhor fazer grandes obras no nosso meio, irmãos. Agradeço a Deus, irmãos, a minha esposa, o Senhor tem abençoado, como já falei. Ela, quando criança, ainda foi diagnosticada, identificada também que não tinha visão. Os pais dela pediram oração, pediram unção na igreja, e através daquela unção o Senhor libertou a serva de Deus. Enxerga muito bem, irmãos. Meu irmão mais velho sofreu 30 anos de epilepsia. Deus permitiu que ele fez uma cirurgia, irmãos. Agora, depois de 30 anos, tomando altas dosagens de medicamentos, já não fazia mais efeito, sentia muita convulsão. E depois daquela cirurgia, não esperávamos que ele teria uma consequência tão grave. Era só uma pequena sequela na visão, o médico falou. Ele perdeu toda a memória, não sabia ler, não sabia escrever, passou 15 dias nessa condição, não conhecia os objetos em casa, foi dormir desta maneira, nessa condição, e acordou liberto. Nós estamos dando glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem nos ajudado em todos os sentidos, nós glorificamos a Deus. Prestamos ali também um concurso público, o Senhor nos abençoou. E pedimos a Irmandade no seu Vitória nesse sentido. A minha esposa também, quando foi para lá, era concursada aqui. E quando viemos embora no outro dia, irmãos, faltando um dia para voltar, depois da licença maternidade dela, e surgiu uma vaga ali na área da enfermagem, começamos com aquele gestor. Ele disse: pode começar a trabalhar amanhã, que a vaga é sua. E o Senhor tem cuidado de nós naquele lugar. Tem nos abençoado, tem preparado pela ser aprovado em concursos públicos. E nós estamos ali trabalhando na obra de Deus, evangelizando, fazendo visitas, pegamos o violão, pegamos o instrumento, fazendo visita com a Irmandade. Estamos lá, dizendo que Deus é bom, é outra realidade, é um pequeno número de Irmandade, pequeno número de músicos. Quando tem 10 músicos na igreja, uma glória, 15 músicos, então vamos estar falando, né, irmão, no pouco e no muito, no quanto seja Deus. Então, graças a Deus, irmãos, por esta força, por tudo que o Senhor tem feito, os meus irmãos, minhas irmãs, toda a minha família. Deus tem feito uma obra gloriosa na vida deles, libertações, milagres, mas em outros momentos Deus prepara a gente contar. Agradeço a Deus, trago a saudação da minha congregação do Coronel João Pessoa, Rio Grande do Norte. Desejo agora também, Deus prepara no dia 15 de fevereiro, estarei em Brasília, ficaremos 4 dias. Em toda essa Irmandade trago, olhando a saudação com a paz de Deus.